Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 19 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, o único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, para a gente de fato enxergar a única direção que Deus quer nos dar, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar, Senhor Jesus. E sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida, não como doutrina ou filosofia, mas de fato como vida de Deus, que vai trazer crescimento e edificação para cada filho de Deus. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Pelo exercício do Espírito, a gente vai conseguir ter essa direção do Senhor, essa convicção, que é o próprio Senhor nos direcionando, e levar outros também a compreender, a avançar, ouvindo a sua voz. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, versículo 18. Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 16. Senhor Jesus. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos ver que o único ministério, o ministério da nova aliança, é que executará a obra de Deus, fará sua vontade e trará seu reino à terra. Cremos que Deus nos está preparando e que grandes coisas acontecerão entre nós. O Senhor quer usar-nos grandemente a fim de que esta era possa ter desfecho e estar sob o encabeçamento de Cristo, para que Ele tome posse do reino. Por isso, há muito a fazer. Fortalecer as igrejas, levar os irmãos a amadurecer, apoiar-nos e perdoar-nos mutuamente, sustentar-nos uns aos outros. É assim que vamos, pouco a pouco, ser cada vez mais coesos e preparados, a fim de que o Senhor faça grandes coisas entre nós. Ó Senhor Jesus. Para isso precisamos ter um foco definido. Se você tem um foco e eu tenho outro, vamos dividir a força, a energia, e não conseguiremos trazer o Senhor de volta. Por isso a palavra desta semana visa colocarmos todos no mesmo foco. Tomemos como exemplo a lâmpada e o laser. Lâmpadas podem até produzir calor, mas o laser aquece tanto que corta até mesmo chapas de metal. A luz de uma lâmpada pode iluminar nossas casas, ruas e espaços públicos, mas o laser é lançado ao espaço e atinge a lua. Nenhuma lâmpada seria capaz disso. No entanto, laser e lâmpadas são feitas da mesma coisa, luz. Ó Senhor Jesus. Porque o laser é muito mais poderoso e preciso. O segredo está no foco. Laser são feixes de uma única cor de luz e estão em fase. A luz é feita de partículas chamadas de fótons, que se comportam como ondas. Na luz de lâmpadas, as ondas se mostram em diferentes frequências de fases, anulando-se umas às outras. Mas no laser, ao contrário, uma onda amplia a força da outra, e a soma de todas elas só o torna mais potente. Laser em feixes colimados, ou seja, cada feixe de luz é paralelo ao seu próximo, todos focam na mesma direção, no mesmo ponto. A soma de todos eles produz calor intenso, alcance e precisão.
Ó Senhor Jesus, nós temos um foco: pregar o Evangelho e levar as pessoas a viver a vida da igreja. Uma genuína vida cristã que as faça desenvolver sua fé e amadurecer no relacionamento com Deus. Isso é feito pelo cuidado amoroso dos que servem no ensinamento saudável da palavra, invocar o nome do Senhor, aperfeiçoamento no SEAP, colportores, Bucafé, enfim, por meio de todas as ferramentas que Deus nos deu. Além disso, em todas as atividades que desenvolvemos no viver da igreja, seja palestras, encontros, reuniões ou jantares, qualquer que seja o formato da ação, precisamos ter clareza de qual foco temos. O nosso foco é cooperar com Deus no cumprimento de sua vontade. Deus tem um foco: ter filhos maduros para reinar com Ele. Ó Senhor Jesus, todos nós temos uma energia para emanar, assim como a luz com seus diferentes comprimentos de ondas, cores. Essa é a luz difusa, necessária para o nosso viver, nosso andar diário. É como um andar peripatel, apresentado na Bíblia. Peripatel é andar debaixo dessa luz difusa. No dia a dia, temos a claridade da luz para poder viver, mas para realizar a obra de Deus, essa luz não é suficiente. Para que a obra de Deus se realize, precisamos juntar as forças. Querido leitor, sua frequência, seu comprimento de ondas tem de ser igual ao meu comprimento de ondas. Isto é, nós precisamos oscilar juntos, porque se eu oscilo dessa forma e você oscila ao contrário, um anula o outro. Precisamos andar no mesmo andar estoiquel, na mesma cadência, no mesmo ritmo, como numa marcha militar. Ó Senhor Jesus, para realizar a obra de Deus com poder e intensidade, precisamos ter o mesmo foco, precisamos colimar os feixes de luz. Isso significa irmos na mesma direção, andarmos paralelamente, no mesmo comprimento de ondas e também na mesma ressonância, na mesma frequência, no mesmo ciclo. Isso pode fazer algo grandioso. Quando nos fortalecemos uns aos outros, nossa força é muito maior, ou seja, estamos em ressonância. Por exemplo, se você empurra uma criança no balanço, o ideal é que você empurre e espere a cadeira do balanço atingir seu ponto máximo. Quando ela começar a voltar, você dá outro empurrão. Se você der um empurrão no ponto ideal, na volta da cadeira, você vai intensificar o ciclo, a força, a intensidade. Mas se você empurrar antes de a cadeira atingir seu ponto máximo, você vai frear o movimento do balanço. Ó Senhor Jesus, assim, se você exercer a força na hora certa, você vai entrar em fase. É isso o que chamamos de ressonância. Você entra em fase com a frequência do balanço. E quando você empurrar na hora certa, o movimento desse balanço ficará cada vez mais intenso, a ponto de girar 360 graus. Esse é o poder da ressonância, ou seja, uma mesma força aplicada em fase produzirá um efeito muito maior. Foi isso que aconteceu com a ponte Tacoma, nos Estados Unidos, que se rompeu com um vento que não era intenso, mas que soprou em fase sobre a ponte. Ó Senhor Jesus, esse exemplo nos mostra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Uma vez edificados, vamos derrubar qualquer obstáculo ao Evangelho de Deus. Quando entrarmos em fase, quando entrarmos no mesmo foco na obra de Deus, Deus fará grandes coisas entre nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Vamos dar esse exemplo da ponte, né, em Tacoma, ali nos Estados Unidos, né, que era uma ponte suspensa, né, ali por cabos, né, Senhor Jesus. E ela caiu, né, ó Senhor Jesus. Que era uma ponte, né, que foi construída ali sobre o rio, estava tudo tranquilo. De repente começou a vir um vento. Não era uma tempestade, não era um vento muito forte, mas ele começou a ir na mesma intensidade, né? Foi continuando ali, a ponte foi movendo, até que chegou um determinado momento que ela não aguentou e rompeu, né? Senhor Jesus. Isso está mostrando para nós, né? Que o irmão está mostrando para nós, por exemplo, até do balanço, né? Você vai balançando ali a criança, né? Ela que chega aqui, começa a voltar, você empurra de novo. Aí vai chegando mais alto, aí quando chega aqui você empurra de novo, aí vai cada vez mais alto, até de repente, né, poder fazer um movimento de 360, né, ficar girando direto. Ele até brinca, não faz isso não, senão você vai derrubar seu filho, né, ó Senhor Jesus. Mas a gente vê até mesmo vídeo na internet, né, alguns balanços tem um ferro ali mais
né, o ferro, ao invés de ser uma corrente, ali as pessoas ficam ali, né, balançando, girando, né, Senhor Jesus, por causa desse princípio, né, de exercer a mesma força, mas na mesma direção, né, e aí você vai ganhando cada vez mais força até você conseguir, né, fazer o giro completo. Né? Então o Senhor está mostrando para nós, né? De repente a gente acha que, se eu preciso de algo mais forte, preciso ser mais forte, não. E precisa aplicar a força na hora certa, né? Senhor Jesus. Né? Se todos nós estivermos focados na mesma coisa, né, no mesmo foco, a gente vai conseguir, né, perceber que a gente, né, edificado juntos, no mesmo foco, na mesma direção, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, né, Senhor Jesus. Por isso precisa de edificação, todos nós juntos, né, voltados para a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, nessa questão da ressonância a gente vê até mesmo, né, a gente acaba sabendo isso, né, quando a gente está começando a estudar ali, né, que por exemplo, os soldados estão marchando ali, né, batendo o pé juntos ali, né, e aí fica aquele som alto, né, todo mundo consegue identificar a marcha, né, dos soldados, né, batendo o pé junto ali na mesma cadência, no mesmo ritmo, né, Senhor Jesus. E quando eles vão atravessar uma ponte, tem que parar de marchar, porque se eles atingirem, né, uma certa frequência, né, uma certa ressonância, pode acontecer o mesmo princípio, né, acabar rompendo a ponte, né, Senhor Jesus, porque estão ali na mesma ressonância, na mesma frequência batendo, embora, né, não tenham muita força, né, batendo para derrubar uma ponte, mas várias pessoas fazendo a mesma coisa, na mesma intensidade, na mesma frequência, podem romper, né, Senhor Jesus. É isso que o irmão está falando da questão da ressonância, né, e ele mostra para nós a questão do laser e da luz, né. Eu vou deixar aqui embaixo, né, a descrição, né, esse vídeo, né, chamado Foco, né, que está no Instituto Vida para Todos, para os irmãos terem mais clareza, né, e aí o irmão explica bem explicado, né, Senhor Jesus, né, a luz, né, a luz difusa, né, a luz que a gente usa na nossa casa, né, ela tem um comprimento de onda, né, tem ali comprimento de onda ali, então são vários comprimentos ali, só que ora tem uma fase e ora tem outra, então enquanto um está aqui, o outro está aqui, então um está interrompendo o outro, então a luz ela não é concentrada, ela acaba se difundindo, ela se espalha, por isso que ela ilumina a nossa casa. Já o laser, né, se você tiver num quarto escuro, né, acender um laserzinho desse, né, de apontar, né, para telas, coisas assim, você usar isso na sua casa num lugar todo escuro, você vai até de repente conseguir ver o facho de laser, você vai ver a pontinha do laser ali na parede, ali, né, se você aproximar a mão, assim, de repente, ou aproximar uma folha, alguma coisa perto, assim, você vai até iluminar um pouquinho, mas você vai ver que não é suficiente para iluminar um ambiente, porque ele é um facho de luz concentrado num único ponto. Mas acontece, se você acender uma lâmpada, né, e tentar de repente alcançar o outro lado da rua, você não vai conseguir. Mas se você apontar um laser, você consegue alcançar muito longe. Você pode apontar para um prédio longe e você vai conseguir alcançar. Por quê? Porque são vários feixes de luz concentrados no mesmo ponto, né, e na mesma frequência, no mesmo comprimento de onda. Então eles conseguem alcançar muito longe. Né? Existem lasers mais poderosos ainda que conseguem, né, alcançar a Lua, né, que está a milhões de quilômetros da Terra. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque tem a mesma intensidade, o mesmo comprimento de onda, focados na mesma coisa. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Se nós tivermos um único foco, né, na obra de Deus, e procurarmos todos cooperar uns com os outros, Deus vai gerar o impacto que ele necessita, como eu falei no dia de ontem, né? Quando nós estamos falando aqui sobre um único ministério, uma única linha ministerial, né? Não é para a gente estar confuso quanto a isso, né? Outros ouvirem essa palavra e falar, esses irmãos estão doidos, estão querendo puxar a sardinha para o lado deles. Não, não é isso. É de fato a gente perceber que nós estamos aqui para cooperar com todos os filhos de Deus. E se de fato a gente tiver esse coração, exercitar o Espírito, né? Buscar sabedoria no Espírito, revelação no Espírito, nós vamos cooperar com todos os irmãos, independente deles reunirem conosco ou não. Ó Senhor Jesus, e quando todos perceberem isso, a gente vai conseguir gerar algo grandioso, que é a vontade de Deus. Né? Eu vou até dar o exemplo lá de um grupo de pastores que chegaram, né, até os irmãos e falaram, olha, nós temos percebido, né, temos orado, buscado o Senhor e temos percebido que hoje a palavra de direção de Deus está de fato com vocês, com esses livros, né? Os livros da editora Árvore da Vida, né? Ali o Instituto Vida para Todos, né? Chama Vida para Todos não é à toa, é para de fato difundir essa palavra de Deus para todos os filhos de Deus, né? E os pastores estão percebendo isso, né? Estão percebendo, olha,
nós queremos receber essa mesma direção. Então eles têm adotado, né, o alimento diário, os livros espirituais, né, para ajudar no seu ministério, porque eles percebem que o que Deus já entregou para eles nos seus ministérios, mas focados nessa palavra, né, do único ministério, tem de fato produzido coisas grandiosas no nosso meio. Né? Então são pastores, são irmãos que estão percebendo que não há concorrência. Nós não estamos aqui para atrapalhar ninguém, muito pelo contrário. Quando nós juntamos, né, aquilo que Deus já nos tem dado, né, com aquilo que eles têm, e a gente soma essa força, né, o Senhor ele avança muito mais, né, e ajuda muito mais os irmãos de fato. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, né, o Senhor ele quer fazer a sua vontade e nos colocou nesse único ministério, no Ministério da Nova Aliança, para executar a sua vontade, executar a obra de Deus. E de fato tem irmãos, né, tem líderes, tem pastores percebendo isso, né, e de fato tem se focado nisso, né, e aí Deus tem feito a sua vontade e tem trazido a esfera do reino. Ó Senhor Jesus, a terra, né, aquilo que a gente tem abraçado, né, junto com os irmãos. Então Deus tem, Ele está nos preparando, né, e grandes coisas têm acontecido entre nós. Ele tem nos usado, né, grandemente para que de fato a vontade de Deus esteja sendo cumprida cada vez mais e que possa ter um desfecho, né, que é entregar tudo ao encabeçamento de Cristo. Então vários irmãos têm tido mais clareza a respeito dessa palavra, né, de que nós vamos levar isso de maneira séria, né, Senhor Jesus, a vontade de Deus de maneira séria, né, e nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, né, Senhor Jesus, para que Deus possa encerrar essa era e entregar tudo diante de Cristo. Mas em compensação também tem aqueles que são contra, né, que querem simplesmente estar se beneficiando das coisas dessa terra, mas se esquecem que um dia vão prestar conta diante do Senhor. Independente deles quererem ou não, a vontade de Deus está sendo cumprida. E é isso que a gente precisa perceber. Nós vamos fazer parte, né, da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós que tem muita coisa a ser feita, né? Fortalecimento das igrejas, levar os irmãos a amadurecer, a gente aprender a apoiar e perdoar-nos mutuamente, sustentar uns aos outros, e assim, de pouco a pouco, né, a gente vai sendo mais coeso, né? Vamos cumprindo cada vez coisas, né, que vai uma complementando a outra. Ó Senhor Jesus, a gente vai sendo preparado para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele deseja. E assim Ele vai fazendo grandes coisas sobre nós, porque não é confirmação de um homem confirmando a obra do outro homem, mas é o próprio Deus que vem confirmando, assim como o próprio Deus confirmava a obra de Jesus, assim como o próprio Deus confirmava a obra dos apóstolos na Bíblia, na palavra, e deixou tudo isso como testemunho para nós. Hoje a gente precisa agir da mesma forma. Não é necessariamente fazer coisas que vão empolgar outros, que vão levar outros a concordar ou discordar, mas é de fato a ter o próprio Deus confirmando a sua vontade em nós. E muitos já estão hoje buscando o Senhor e compreendendo isso, né? E de fato buscando a vontade de Deus. E da mesma forma nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos ter um só foco, ter um foco bem definido. Por isso eu vou dar o exemplo da luz e do laser. O nosso dia a dia a gente precisa da luz, né? O nosso andar peripatel, o nosso andar dia a dia, a nossa comunhão pessoal com Deus, nossa edificação pessoal, nossa busca, né, Senhor Jesus, mas na hora de cumprir a vontade de Deus, tem que ser como um laser. Né? Então, hoje, né, a gente pode estar sob liderança da nossa família, um grupo familiar, liderança de uma cidade, de uma igreja, e o Senhor também pode nos levar a liderar também, né, a levar vários pastores a serem conduzidos à obra de Deus. Depende da nossa fidelidade, da nossa vontade diante de Deus. E na hora de fazer isso, não posso fazer de qualquer maneira. Não posso fazer isso com a minha edificação pessoal, com a palavra que Deus me deu de maneira pessoal. Mas eu preciso ter um andar peripatel, né? Um andar com cadência, um andar com ressonância, né? Onde eu vou chegar ali, né, orientado por Deus, e o pastor ele vai ficar claro que eu estou ali, né, não para causar problemas, mas para ajudá-lo a fortalecer, né, a fortalecer o pastor, a fortalecer os irmãos que estão ali, né, debaixo do cuidado dele, para que a vontade de Deus seja feita ali e que ele perceba que isso é de fato benefício para ele, para os irmãos, né? E aí os pastores que têm esse coração logo identificam, né, e já querem de fato, né, entrar nessa única linha, né? Então o Senhor tem dado para nós essa responsabilidade, a gente precisa nos manter em humildade para que todos possamos cooperar com Deus no cumprimento da sua vontade. Assim a gente vai somando força, fortalecendo cada pastor, cada irmão, né, Senhor Jesus, e assim a vontade de Deus vai ganhando proporções, né, inimagináveis. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, né, vamos andar
no Espírito, no nosso viver no dia a dia, nossa comunhão pessoal, mas vamos perceber que na hora de cumprir a vontade de Deus é algo diferente. Nós precisamos estar ali no mesmo comprimento de onda, né, Senhor Jesus, né, na mesma fase, né, Senhor Jesus, na mesma cadência, todos juntos, unidos, para que Deus possa ter realmente o impacto que Ele deseja. Não é algo pessoal nosso, mas é algo de Deus. Por isso a gente precisa realmente estar focados, né, ter um único foco na obra dEle, né, Senhor Jesus. A gente não pode ficar somente focado nas nossas coisas, a gente precisa realmente estar vendo aquilo que o Senhor deseja. Por isso encorajo novamente, né, ouve a mensagem dessa semana, 1h37, se organiza. O irmão logo no início já dá esses exemplos que estão aqui nesse dia de hoje. Então se você separar uma meia hora, você já vai ficar claro sobre o que está sendo falado hoje no alimento diário, né? Dessa questão do foco, da ação, da luz, né? Da ressonância, de estarmos juntos, de estarmos ali, né? Juntos ali, né? Cada vez mais fortes, né? Fortalecendo uns aos outros. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai avançando, né? Cumprindo a vontade de Deus. Vamos tomar a palavra, né? de maneira mais séria, né? Como de fato é a vontade de Deus, né? Assim a gente vai cooperando com Ele e avançando naquilo que Ele deseja. A gente precisa abrir bem os nossos olhos, Ele está contando conosco. Ó Senhor Jesus, né? Então, mas é uma escolha nossa. Nós precisamos escolher, né? O que eu desejo fazer, a minha própria vontade ou a vontade de Deus. Ninguém vai nos obrigar a nada, nem o próprio Deus vai nos obrigar. Ele vai deixar a gente livre para a gente escolher, né? Mas tudo isso vai ter uma consequência, né, Senhor Jesus? Se a gente vai entrar no reino ou não. Né? Durante a semana a gente vai ficar mais claro quanto à questão da edificação, quanto os exemplos que o Senhor quer nos dar, né, Senhor Jesus. Alguns exemplos já dei um pouco ontem. Né? Durante a semana a gente vai ficar mais claro ainda, né, que cada um de nós, né, possa, de fato, né, buscar ser edificados para derrubar qualquer obstáculo que venha contra o Evangelho de Deus, né, para a gente entrar em fase, né, tá no mesmo foco, né, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, né, na obra de Deus, e aí Deus vai poder fazer grandes coisas em nós, entre nós, por meio de nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.